Posso começar? Só um segundo, Caio, só fazer um registro aqui. Então, estamos na segunda parte. Essa gravação se refere ainda à reunião de outubro de 2020, dia 5 de outubro, período da tarde. É a terceira parte da tarde do dia 5 de outubro, repetindo, tá? A gente parou numa vista de mesa, que foi do processo 45, e junto saiu o 46 também, foi uma vista de mesa minha. E agora, então, a gente passa para o 47, que é a relatoria ainda do Dr. Caio Rocha. Passo a palavra para ele. Ok. Então, recurso voluntário contra o acordo que julgou procedente o lançamento relativamente à ITR. A exigência é relativa à alteração da área total do imóvel de 2.511 hectares para 3.507,28 hectares, conforme laudo de avaliação apresentado pelo próprio contribuinte à fiscalização. Glosa da área de reserva legal, 449 hectares, por não haver averbação da área na matrícula do imóvel. As circunstâncias da impugnação e os argumentos da impugnação estão resumidos no relatório do acordo recorrido. Nossa emenda estão formalizados os fundamentos e o voto é o seguinte: que o contribuinte teria perdido a espontaneidade para retificar as informações prestadas em sua DITR original, haja vista a instauração do procedimento administrativo, que a revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte em sua DITR só poderia ocorrer quando comprovadas nos autos, que caberia ao contribuinte se desincumbir do ônus da prova, devendo juntar ao processo administrativo os documentos hábeis, que é a exclusão das áreas de floresta nativa das áreas tributáveis de ITR estaria sujeita a protocolo no ADA junto ao IBAMA em prazo hábil, que as áreas ocupadas com benfeitoria estariam sujeitas à comprovação com documentos hábeis, que as áreas ocupadas com benfeitoria estariam sujeitas à comprovação com documentos hábeis, e que a área de pastagem seria sujeita à comprovação do tamanho do rebanho e da propriedade, cabendo ao contribuinte apresentar documentos que sejam capazes de identificar o rebanho e sua quantidade, tal como carteira de vacinação dos animais, que deveriam ser indeferidos os pedidos de prova pericial do contribuinte, já visto que os documentos só poderiam ser juntados em conjunto com a impugnação, bem como a prova pericial não poderia ser utilizada para suprir documentos não trazidos por contribuinte aos autos. Cientificado do acordo recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, aduzindo os seguintes argumentos em síntese: que o acordo não recorrido afrontaria a Constituição Federal quanto ao direito do contraditório e ampla defesa com a utilização de todos os meios de prova inerentes, que a espontaneidade a que alude a decisão diria respeito apenas ao afastamento da multa de ofício, a qual o contribuinte expressamente acolhe como devida, tanto que, ao recalcular os valores que entende devidos, acrescentou ao montante do tributo a multa de ofício aplicável além dos juros de mora, que não há previsão legal alguma que impeça ao contribuinte retificar as informações incorretas que constem de suas declarações, mesmo no curso do procedimento fiscal, sendo esse entendimento do caso conforme a ementa transcrita, que todas as informações prestadas pelo contribuinte no curso da ação fiscal e após no curso do procedimento administrativo fiscal devem ser analisadas pelo julgador administrativo, que essa omissão implica na nulidade do acordo proferido por cessamento de defesa, eis que todo o restante do acordo se fundamenta justamente na apreciação dessas provas que o julgador desconsiderou. Por esse motivo, ratifica integralmente os termos da impugnação apresentada como se fizessem parte do recurso voluntário para serem analisados por esse Conselho. A partir daí, referindo-se à análise do mérito, discorre extensivamente sobre os ônus e os elementos de prova apresentados sobre o laudo de avaliação, segundo o qual foi elaborado o ADA de 2012, quanto à não aplicação da IN 60 e à não obrigatoriedade de apresentação do ADA para fim de obtenção da isenção do cálculo de TR devido. Volta a destacar que a área de reserva legal glosada encontra-se sobreposta ao par na bocaina e que o recorrente não tem a pretensão de excluir das áreas tributáveis a área de reserva legal apontada na impugnação, sendo irrelevante o apontamento feito pelo acordo nesse sentido.
Acrescenta argumentação quanto à não aceitação das alterações pretendidas na área de pastagem e de benfeitorias. Ao final, requer o acolhimento de todos os documentos juntados aos autos e a produção de prova pericial. Afinal, pugna pelo provimento do recurso. Recurso é tempestivo, e quanto a esse ponto deve ser conhecido. Já no que diz respeito à matéria, é aquela argumentação que eu coloquei. Quanto a esses pontos, extrai com a fortaleza que o contribuinte acolhe integralmente o lançamento, eis que expressamente concorda com a ampliação da área total do imóvel e quanto à área de reserva legal. Também expressamente indica que está com a razão o lançamento, vide impugnação as folhas 91 e 92. Ora, se o contribuinte expressamente acolhe o lançamento, não há ali impugnação alguma, pois, como se sabe, o conceito de lide pode ser resumido na contraposição de uma parte e pretensão da outra. Se não há contraposição contra a lide que foi lançado, não há lide, tá? Na verdade, o que temos nos autos, a guisa de impugnação, nada mais é que um pedido de retificação de ofício do lançamento fiscal, haja visto a indicação de erros no preenchimento da DTR 2009, pelo sujeito passivo, à luz dos documentos apresentados nos autos, e não contraposição ao lançamento fiscal. E sendo este o caso, aplica-se o que determina o artigo 149 do CTN. Aí eu coloquei, essa revisão de ofício, inclusive, hoje se encontram disciplinados pela portaria 719, cujo artigo 1º indica revisão de ofício de créditos tributários a pedido do contribuinte ou interesse da administração deverá ser realizada como observando disposto nessa portaria. Dito isso, me parece que, inexistindo litígio administrativo a ser processado, ao ingressar na análise global da DTR 2009 apresentada pelo contribuinte, a DRJ extrapolou os limites de sua competência regimental, que à época dos fatos vinha disciplinada no artigo 233 da Portaria Ministério da Fazenda número 203 e que hoje resta disciplinada pelo artigo 330 da Portaria 284/2020. Fiz a transcrição dos dois artigos. Já a revisão de ofício do lançamento fiscal competia à Delegacia da Receita Federal do Brasil, conforme os artigos 224 da Portaria 203 e 209 do atual regimento. E atuando fora dos limites de sua competência, atraiu para o acórdão proferido a disposição do inciso 2 do artigo 59 do 235, despachos proferidos por autoridade incompetente. Temos, então, por esse motivo, que o acórdão proferido e contra qual ora se insurge o contribuinte, mediante recurso voluntário, é nulo, por ter sido expedido por autoridade incompetente em procedimento em que sequer foi instaurado o contencioso administrativo fiscal nos termos da legislação posta. Destaco ainda, finalmente, que também no recurso voluntário há expresso acolhimento do lançamento quanto à majoração da área total do imóvel e da glosa da área de reserva legal. Eis que, como se extrai do relatório acima, expressamente ratifica todas as razões apresentadas na impugnação. Diante disso, não vejo outro caminho a seguir que não seja de negar. Eu tinha colocado negar conhecimento aqui, na verdade, negar provimento, não seja outro caminho ao que não dar provimento ao pedido de nulidade do acórdão. Tá? Então, esses dois parágrafos aqui saem, e aí eu vou alterar. Dar provimento ao recurso na parte, conhecer do recurso quanto à arguição de nulidade do acórdão, para dar-lhe provimento. Essa é a diferença do caso. Nos outros processos, ele tinha argumentações relativas ao que foi lançado, algumas matérias do que foi lançado. Nesse caso aqui, tudo que foi lançado, ele acolheu. Foi lançado aumento da área do imóvel, e ele acolheu. Foi lançado a glosa da área de reserva legal, e ele diz que, inclusive, ele nem declara a área de reserva legal. Não consta a área de reserva legal na DTR dele. Porque ele diz que a área de reserva legal está toda dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Tá. E aí seria, o que ele argumenta, falou assim, é inócuo eu ter área de reserva legal, porque eu já tenho essa área toda isenta por conta do Parque Nacional. Então ele não contesta nada do lançamento. As únicas coisas que ele apresenta são todas baseadas nos erros de fato do preenchimento da DTR.
Mas aí tem aquela questão, né? A DRJ, ela enfrenta essas questões, afinal, essas questões todas, de fato? Ela enfrenta todas, ela analisa todas, uma por uma, e aí Só fica aquela questão do conhecimento também, de novo, né? Né? Então, o que eu coloco é que, ao fazer isso, ela está agindo fora do seu regime de competência. A competência regimental dela é analisar litígios, ó. Está aqui no regimento. Ó, compete conhecer e julgar em primeira instância após instaurado o litígio. Pô, se o contribuinte não impugnou, se ele acolheu expressamente o lançamento e vem fazer pedido de retificação... Tem uma diferençazinha sutil aí, né? Senhores, aí tá. Por isso que eu quis... Não, porque, na verdade, vocês entenderam a diferença agora, né? Aqui seria um caso que em tese não tem lide. Eu acho que, se quiserem... A DRJ está localmente atuando aí como uma revisora de lançamento, né? E conforme o doutor Caio está colocando, seria fora das atribuições normativas dela. Tá? É diferente do outro caso, que ela não estava... Havia lide e ela acabava... Ainda tem algum litígio. Oi? Ampliando. Ela amplia o litígio, ela amplia a análise de um litígio que existe. Certo. Então, deixa eu só dar uma olhadinha como é que está o acordo de impugnação aqui. Qual a página? 91, 92, né? Vou dar uma olhada, vou abrir o processo aqui, tem que dar uma olhadinha. Nesse eu tive cuidado de colocar em vermelho aqui, porque eu achei que era fundamental. Mas eu queria ouvir a impressão de vocês aí também, né? Só para vocês... Vocês acham que esse distinguish aí, né, é suficiente para não conhecer, ou é suficiente para conhecer? O que vocês acham aí? Eu sempre faço aquela pergunta, inclusive fiz a cara naqueles casos, se a impugnação traz a matéria. Isso aí eu tenho sempre esse cuidado de fazer essa observação. Se a impugnação não trouxe, a DRJ faz aquela revisão geral. Não. A impugnação traz. Ela alega que cometeu erro de fato. E aí a DRJ acata com base de retificação de erro de fato. Né? A diferença desse aqui é que, no meu entendimento, aqui não há litígio. E a competência regimental da DRJ é somente fase litigiosa. Se você não contesta o que foi lançado, né, você só vem dizer que houve um erro de fato, é caso de você fazer um pedido de retificação de ofício do lançamento. Na verdade, o que a DRJ deveria ter feito era isso. Ter pego esse processo e mandado para revisão de ofício. Aí, depois do pronunciamento da autoridade lançadora, você cientificava o contribuinte de novo, e aí, se houver litígio nessa retificação, aí começa. Era isso que eles deviam ter feito. Né, em todos os casos, e não julgar o pedido de revisão de ofício. A hora que você faz esse julgamento ampliado, você causa esse tipo de problema que nós estamos tendo aqui. Uma coisa que tem dois lançamentos, você passa a ter 40. Sabe? Foi qual DRJ que fez isso? Foi Campo Grande? Brasília. Primeira turma de Brasília. É a mesma julgadora, inclusive, em todos os casos. Senhor, isso aí é uma questão, eu também acho que relatoria. Específico tem uma diferença, não é a mesma coisa, isso eu concordo, né? Agora, se a solução é adequada ou não, é questão de votação mesmo, né? Eu consigo enfrentado isso, né? Nessas situações assim, que não existe lead e a DRJ abraça toda uma revisão de lançamento, ainda que provocada pelo contribuinte. Realmente eu nunca me deparei com esse tipo de situação. Agora, realmente ostensiva, repito, nos lançamentos de malha, a DRJ fazer um papel meio de instância, faz parte da estrutura da Receita Federal. Agora, se ela está fazendo isso em desconformidade com as normas que regem a própria atuação, é uma questão que é complicada. Agora, a gente poderia, se o CARF ele poderia anular um acórdão da DRJ pelo fato que a DRJ
não atendeu as normas da Receita Federal, porque, bem ou mal, ela tá fazendo uma questão que é mais favorável, ela está trazendo para dentro, ela está tornando de uma maneira favorável ao contribuinte, você não prejudicaria, né? Então, enfim. Mas vou falar a palavra para o Mário aí, que talvez tenha alguma consideração a fazer. Obrigado, presidente. Eu acho, é uma tese interessante, mas tem alguns problemas, exatamente nessa questão. Primeiro, a questão da defesa, né, no direito processual. Você pode alegar fatos desconstitutivos ou modificativos. Então, nesse caso específico, a gente não pode partir a impugnação da contribuinte e falar o seguinte: olha, essa parte aqui eu considero e você está dizendo que está aceitando. Então, essa aqui eu estou considerando. O resto, tudo que você mudou, que aí é um fato modificativo, então, olha, não é bem assim. Isso eu desconsidero porque isso aqui é extra lançamento. Eu acho que a DJ está analisando a impugnação como um todo, né? Então, nesse caso, ela não pode simplesmente pegar a parte, né? E o outro ponto que eu acho que tem que definir, se a gente anula a decisão da DJ, qual que é a situação? Não teria que ter um outro julgamento? O correto seria se a DJ até então não conhecer da impugnação, porque o contribuinte não instaurou litigioso, então seria não conhecimento. Agora ela conheceu. Aqui está falando, conheço do recurso. Ela atende os pressupostos e conheceu. Então seria o caso da gente conhecer desse recurso e negar provimento, né? Mas não anular a decisão, porque senão... Agora, eu voltando naquele primeiro momento, eu acho que foi analisada a impugnação como um todo, né? E não simplesmente a parte que ele negou. Não é bem isso, é aquilo, né? Então ele mostrou um fato modificativo do direito dele, vamos colocar assim, ou do que foi colocado. Então eu acho que acaba chegando no mesmo discussão que a gente vem tendo aí, apesar de ter esse viés um pouco diferente. Eu acho que a gente tem adotado esse procedimento já nesse período todo que eu venho aí de acatar essas revisões de ofício, porque está se discutindo o lançamento do ITR, né? E nesse caso, esse lançamento aí, ele está redefinindo a forma de cobrança, né? A forma do lançamento como um todo. Obrigado, presidente. Ordem, presidente. Pode falar, Caio. Ordem. 10 para 6. Nós temos que encerrar em 10 minutos. Eu acho que 10 minutos é muito pouco tempo para a gente discutir isso a contento. Não é às 6 horas que eu... a gente pode votar conhecimento e qualquer coisa eu não sei. Aqui, qual a sua sugestão, Caio, então? Não, a minha sugestão era interromper agora esse... Eu acho assim, vocês estão prontos para votar? Vamos fazer o seguinte, a gente vota conhecimento, tá? Qualquer coisa, talvez eu peça uma vista, também eu tenho que ter de mesa para formar meu convencimento, mas os demais estão prontos para votar? Esse processo, ou alguém quer até pedir vista dos autos mesmo também, né? Como é que vocês estão? Eu vou pedir. Bom, então vamos fazer o seguinte, você vai querer uma vista de mesa mesmo? De mesa, para amanhã mesmo. Tá, então ficou vista de mesa, tá? Ludmila, a gente acho que como a gente vai ter que encerrar a gravação também, né, por conta da... Mas se quiser passar, não sei, se quer colher o voto até... Eu acho que você vai pedir vista de mesa, fica uma vista de mesa coletiva, pode ser? Nossa, mesa coletiva fica uma solução boa, tá? Então eu vou... Aí o próximo seria também do mesmo contribuinte, né, que é o 51, como é que é a situação dele, o Caio, é também parecida, ou tem nenhuma discussão? Só dá uma olhadinha e ver do que se trata. No outro processo não tem. Não tem o quê? Essa discussão. É só mérito mesmo? É complexo? Não, ele é complexo, ele é longo. Então é melhor deixar para amanhã, a gente vai encerrar. Mas é outro ano, é diferente. Tá. Então tá, eu vou pedir para encerrar a gravação, né? Já que a gente a recomendação é que não se pule processos, né? Por conta agora dessa questão, eu vou pedir para o Mário e para a gente. Então, a gente acabou não votando nenhum, né? Fechando o julgamento de nenhum, né? Depois